Beleza, bora lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Victor, eu vou apresentar para vocês aqui o Meetup de Curitiba e hoje o tema é sobre MUnity. Eu já apresentei antes, foi meu primeiro Meetup, ano retrasado, foi sobre MUnity. Porém, esse daqui eu deixei a apresentação mais sucinta e eu quero focar só nos testes, direto, para ficar mais claro para vocês entenderem. Sobre mim, então, trabalho como Dev Mule há 4 anos. Eu tenho a MCD e a MCPA. Eu sou formado em Ciência da Computação e trabalho atualmente como Dev Mule na Capgemini Brasil. Bora lá. A gente vai falar... Como eu deixei bem sucinta a apresentação, só deixei esses 3 tópicos para explicar breve o que são os testes unitários, o que é o MUnity e o que a gente consegue fazer com eles, beleza? Bora lá. O teste unitário são os processos que a gente faz parte do desenvolvimento do software. E aí o objetivo principal dele é revelar defeitos para que sejam corrigidos até que o produto final atinja a qualidade acordada. E eu até estava debatendo isso com a Elisa hoje, que várias vezes eu já fiz aplicações e aí eu acabei descobrindo falhas nela porque eu estava fazendo os MUnity. Estava executando os testes e tudo mais, e aí eu encontrei alguns erros nela, beleza? E aí, o MUnity, ele é uma ferramenta criada para fazer os testes de forma automatizada no Input Studio. E ele nos fornece um conjunto de recursos para testes unitários, porque a gente consegue deixar ele de uma forma bem completa na aplicação, o que a gente tem em mente, no caso. Ele pode ser integrado com pipelines de CI/CD, seja Jenkins, no Azure da vida. E aí ele permite que os testes sejam executados de forma automática durante o processo de deploy. E além de forma automática, seja de forma automática para os 3 ambientes. Beleza? E aí as possibilidades... Oi. João, você pode esconder essa barrinha do parar compartilhamento? Tá aparecendo? Nossa senhora. Peraí. Pronto, foi mal. Tranquilo. Tá, e aí quais são as possibilidades do que a gente consegue fazer com o MUnity? Podemos testar de forma isolada os fluxos da aplicação, testar todos os fluxos de uma vez ou ignorar testes. A gente consegue fazer simulações, que são os chamados mocks, com sistemas externos, seja um banco de dados, requisição de Kafka, Salesforce, Bucket S3 ou HTTP Request. A gente consegue fazer os testes de exceções e de erros também. E o próprio MUnity consegue retornar para a gente a cobertura total do que foi executado na aplicação, de uma forma bem detalhada, o que ajuda muito para a gente. E aí, vamos agora para a aplicação. Aqui. Estou conseguindo ver direitinho? O meu estúdio. Preferem que deixe no tema branco ou tá para ver bem assim no tema escuro? Minha posição pessoal é que eu gosto mais do tema claro, mas eu sei que bastante gente prefere o escuro, então tanto faz. Então simbora. Bom, eu estou num projeto grande hoje em dia e uma dificuldade que eu vejo da galera é o receio de fazer testes unitários quando eles vêm alguns conectores diferentes do habitual. Por isso que eu separei aqui um publish do Kafka, um get bucket e uma leitura de arquivo do SMB. Para mostrar que não tem nenhum bicho de 7 cabeças fazer um teste unitário disso. Além deles, eu preparei esse fluxo aqui, que é outra coisa que eu vejo a galera reclamando, que é quando tem um choice e for each dentro do MUnity, que muita gente fica clicando aqui para mocar o próprio for each, quando isso não existe. Eu nem coloquei aqui, mas eu vou mostrar depois que são os logs, que tem gente também que moca logs e transforma em message assim. O mock when é feito ele é criado para você mocar chamadas externas ou processadores. No caso, um HTTP request, um SFTP, algum tipo de operação do SFTP ou de leitura de arquivo ou qualquer coisa do gênero.
A gente não faz mocks de transform message, a gente não faz mock de um for each, a gente não faz mock de logs, beleza? E eu também vou trazer aqui para vocês o tratamento de erro, como é que a gente faz para fazer os mocks deles. E vou também mostrar como é que a gente faz para ler os arquivos deles. Aqui eu já deixei pré-pronto, porém, eu vou fazer do zero aqui para vocês verem como é que a gente executa cada um. Bom, outra coisa também, eu não vou abordar nessa apresentação como é que faz os testes de forma automatizada, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi a galera utilizando o teste recorder sem saber como utilizar ele de fato. Ou seja, eu já cansei de pegar aplicações que têm gets em banco de dados que retornam umas 300 linhas de código, coisa do tipo. E a galera vai fazer o teste unitário utilizando o teste recorder e acaba entupindo a aplicação de arquivos desnecessários por causa dos testes. E no final das contas, para prestar suporte nessas aplicações fica péssimo, porque ela fica muito pesada com esse tanto de arquivos. Então, assim, eu prefiro mostrar a vocês, por enquanto, como fazer eles de forma manual, até porque a galera que eu vi utilizando o teste recorder, quando eu tinha que ajustar alguma coisa depois na mão no MUnit, ficava perdida. Então, bora lá. Aqui para criar Um pequeno parêntese, João. Também no Endpoint Code Builder, que é a nova IDE, né, da Microsoft, ainda não tem. Já eles colocaram o MUnit nessa versão agora de fevereiro, mas eles responderam explicitamente que eles não pretendem implementar o Recorder. Não sabia disso. Olha aí. Tá vendo? Então, bora lá. Para a gente criar o teste, podemos vir aqui na área dos MUnits, clicar com o botão direito nele, vir em New MUnit Test, que ele vai criar um resource para a gente. Ou, que eu acho mais simples, a gente vem aqui no nosso fluxo, clica com o botão direito nele e vem aqui, ó, criar dashboard flow. No caso, eu não vou criar para esse primeiro aqui, não, que esse primeiro aqui foi testando outra coisa. Bora lá. Para criar para o Kafka, mesma coisa. Vem aqui, botão direito, criar um teste em branco. E aí, como é que a gente vai fazer para mocar esse cara aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui e aqui. Bom, o que tanto o Kafka quanto o Getbucket, o SMB, um Read da vida, um DB, um Salesforce tem em comum? Se você clicar com o botão direito nele aqui, vir para o XML, você vai ver esse processador aqui dele, que é a identificação dele. No caso aqui, ele é um Kafka Publish, e ele tem esse doc ID. A gente vai precisar, basicamente, dessas duas informações para usar em todos os mock-UIs. Tenham em mente que criar um teste unitário, pelo menos assim, no caminho feliz, é muito linear o que você vai precisar utilizar. Então, assim, o que a gente vai precisar para ele? Visto que ele é uma chamada externa, a gente precisa de um mock-UN. E aí, o que eu gosto de fazer para facilitar a minha vida é, eu divido aqui em dois a tela, clico com o botão direito aqui para ir para o XML, e aí eu venho aqui, ó, eu copio aqui, ó, esse Kafka Publish e o doc ID dele. E aí eu venho aqui de volta para o mock-UN. Aqui no processador tem duas formas. Eu já acostumei de vir aqui copiando de cá, eu jogo para cá o valor dele, depois eu venho aqui, ó, no doc, adiciono aqui o ID que eu quero, que é um doc ID, e a referência dele. Porém, você consegue fazer isso também de uma forma mais automatizada, utilizando a interface do próprio mock-UN. Porém, quando você está numa aplicação muito grande e tem muitos conectores, fica mais chatinho de você vir aqui, clicar em Pick Processor, vir aqui e escolher o que, que você quer mocar. Mas dá na mesma. No caso aqui, a gente está fazendo do Kafka, se eu filtrar isso aqui por Kafka, ele ia mostrar aqui, sendo que aqui é o Kafka Flow. A gente precisa do conector do Kafka, que é o Publish. E aí, ele tem 3 atributos. Ele tem um doc name, o doc ID e o config reference. Por que que eu sempre moco o doc ID? Porque ele é um código único. Ele é um guia ID único aqui na aplicação. Ou seja, se eu colocar o doc name dele, ele pode acabar mudando, você alterando o nome do conector e tal, e você acaba perdendo isso.
e tendo o retrabalho de ter que ajeitar isso. Então, vem aqui, ó, no DocID, clique em OK. Isso daqui é a mesma coisa do que eu ter feito com ele na mão. Beleza? E aí, ó, aqui o Flow Reference no Execution, ele já vai criar direto para cá, para apontar para ele. Eu vou clicar agora, ó, aqui com o botão direito, vou marcar ele como um breakpoint e vou clicar em Debug para vocês verem. Para a gente rodar ele. Acho que outra coisa que também tem muita gente que às vezes não sabe é que dá para debugar os testes unitários, né? O pessoal, na maioria que eu conheço, como está acostumado a usar só o recorder, só executa, né, o código, não faz o debug. Pô, isso daí eu particularmente eu não tinha parado para pensar não, nessa possibilidade. Mas eu não duvido. Tá, aqui colocou para debugar, vem aqui, aperta F6 para ele vir para cá, ó. Ele já vem aqui direto. Vou dar um F6, ó. Ele já passou nele, sendo que assim, ele como ele não está validando nada, eu não estou passando nada, ele já vai mostrar aqui. Mas assim, digamos que o fluxo de vocês vai estar assim, eu tenho um transform message aqui, esse transform message está esperando um dado. Vamos lá aqui, ó, colocar chave e ele espera aqui, ó, entrar o payload.valor dele. E aí eu vou alterar aqui esse nome para payload. Vir aqui publicar message. Tem aqui a message dele, o payload dele que ele está mocando. Ou seja, toda vez que vocês forem fazer um teste e vocês tiveram um transform message antes que está preenchendo alguma coisa, seja pegando um payload com atributos, ou está criando uma variável, ou tem o próprio atributo, ou um payload, ou uma variável, vocês têm que preencher isso antes. Como é que vocês vão preencher antes? Tem uma outra função aqui do MUnit, que é o setEvent. O que é que a gente utiliza no setEvent? Como o nome já diz, são os dados que a gente vai colocar para que esse teste funcione como se fosse num ambiente real, seja para um ETL ou seja para uma chamada HTTP REST da vida. E aí, ele tem essas opções aqui, ó, que a gente pode adicionar o payload, atributos, erro e variáveis. O erro vai ser sempre para quando vocês estiverem testando algum fluxo de erro. Payload, atributo e variável vai funcionar literalmente igual um transform message da vida. Nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó, chave e o payload valor. O que é que a gente pode fazer aqui? Vocês podem vir aqui e preencher isso daqui como um objeto assim. Chave que recebe, valor que está recebendo aqui, sei lá, teste. Isso daqui ele vai ler, quando você não passa nenhum output aqui nem nada, ele vai ler isso daqui automaticamente como Java. Porém, isso aqui não é uma boa prática. Por quê? Porque você está deixando isso aqui em hard-coded aqui na aplicação. Se você clicar aqui com o botão direito em cima do setEvent e ir para XML, está aqui, ó, o hard-coded. Isso não é legal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Da mesma forma como numa aplicação normal, nos seus arquivos de exemplo, os arquivos ficam dentro do resources. Nesse caso aqui, eu só tenho um de dev, que eu criei. Nos testes, eles ficam na pasta source/teste/resources. E tudo que a gente criar nele, a gente utiliza aqui para os MUnits. Nesse caso aqui do Kafka, eu vou criar para a gente um setEvent para o Kafka. Então, ó, clica com o botão direito nele, vem New, File, aí eu vou colocar aqui, ó, setEvent Kafka.dwl. E aqui, nesse meu payload, eu preciso de o quê? Um payload de valor. Aí muita gente faz isso daqui, ó. Ele está aqui com esse payload de valor, vem aqui, joga isso daqui e acha que vai funcionar. Isso não vai funcionar. Por quê? A aplicação vai estar esperando o dado real que a aplicação iria funcionar de fato. E aqui dentro desse MUnit, a gente só está passando o que ele está esperando. Isso está o que está descrito aqui, sendo que esse payload.valor é o que ele vai ler do que ele vai receber, ou seja, para isso daqui funcionar, teria que ser aqui um objeto que a chave dele é valor, e aí, né, o valor eu vou colocar aqui, ou teste, ou string, beleza? E aí, como é que a gente vai fazer para com que esse setEvent leia isso daqui?
a gente vem aqui, deixa eu só fazer mais um ajuste aqui, colocar essa aqui para JSON, para ficar melhor quando estiver debugando. Vem aqui no setEvent, ó, e aqui embaixo, ao invés da gente deixar isso hardcoded, a gente vai digitar isso aqui, ó. A gente digita output application barra JSON, os 3 tracinhos, e aí, ó, read URL, aí abre parêntese, aí vamos lá, ó, class path, 2 pontos, barra, barra, para ler o arquivo, e aí, ó, eu vou passar aqui a minha pasta que eu criei com o nome de geral, para deixar meus arquivos, barra de novo, e agora o nome do meu arquivo, setEvent-kafka.dwl. Até aqui estaria ok. Porém, ano passado, eu estava estudando sobre MUnity e eu verifiquei que se você só passar o valor dessa forma aqui, como ele está, quando a gente está rodando os MUnity, seja local, ou seja numa pipeline da vida, ele vai ficar mostrando muitos warnings. Porque ele não... Ele fica... Eu não lembro agora de cabeça, perdão, mas ele fica mostrando os warnings e gastando mais processamento. E aí, como é que a gente faz para diminuir isso? A gente adiciona aqui, ó, depois disso, ó, vírgula, e força ele a ler isso daqui como um DWL. Aí joga aqui, ó, application barra DW, vírgula, aqui, ó. E aí a gente abre aqui um objeto aqui, com o onlyData true. Beleza? E fecha o objeto. De toda forma, eu vou deixar a referência desse daqui no chat para vocês. Bem explicadinho. E aqui a gente passa no MediaType, que é uma application JSON, e aqui o encode e o TF... Opa. E aqui o encode, o TF8. Eu vou salvar agora. Vou colocar um breakpoint aqui em cima dele para debugar. Por quê? Se eu colocar o breakpoint aqui embaixo e der algum erro aqui em cima, ele não vai ver. Então, assim, coloca o breakpoint. Quando vocês estiverem fazendo, que for no começo, coloca o breakpoint aqui em cima e vai vendo cada coisinha. Deixa eu jogar aqui no chat para vocês essa referência que eu vi da Milne a respeito disso. Cadê aqui o chat? Deixa eu jogar aqui para vocês. Ele de alguma forma bugou. Isso daqui é outra coisa que é bem chatinha na MUnity, ele buga bastante. Agora eu quero saber por que ele tá dando erro aqui. Deixa eu só ver aqui. Explica pra nós, porque eu já tive várias situações onde só resolve iniciando o estúdio ou fazendo alguma coisa nesse não, estilo. nem me fale, pelo amor de Deus. Pelo menos o banco é a aplicação é pequenininha, e no instante dá para fazer o deploy dela. Teve uma situação onde eu conseguia rodar o MUnity por linha de comando, mas eu não conseguia rodar ele dentro do estúdio. Cara, já aconteceu coisas muito bizarras na minha vida. Eu não consigo rodar ele por linha de comando há muito tempo. Vamos lá, deixa eu copiar e colar isso aqui de volta. Para ver se desbuga. Vamos ver agora. Beleza, foi. E aí, ó, começou aqui, eu vou dar F6. Vocês podem ver, ó, que ele já está passando aqui como JSON o valor string. E isso daqui ele está marcando o Kafka. Eu vou vir para cá e aí ele iniciou o fluxo. Aqui agora, quando eu passar, ele já mudou aqui, porque ele leu. E aqui a gente está mocando, ele vai fazer inserção, como se fosse fazer a inserção no Kafka. Foi e passou. Beleza. Aqui, ó, já está como verde e tudo mais. Sendo que
a gente pode deixar isso daqui de uma forma mais completa utilizando o validation. Ó, o MU, eu até não mencionei isso. O MU ele tem essas 3 seções aqui. O behavior é onde a gente vai deixar o nosso set event e os nossos mock-ends, montando a estrutura do teste. O execution é onde a gente vai estar apontando o nosso flow reference, do que é que vai ser lido. E, por fim, tem o validation. A gente pode colocar um transform message aqui, com alguma condição e tal, validando. Porém, os que vocês vão mais ver quando estiverem fazendo M8 são 2. O assert expression, que ele, por automático, ele já vai validar se o payload final é nulo ou não. Porém, para deixar mais completo, o que a gente pode fazer? Tem aqui, ó, o verify call, que ele basicamente vai verificar se o processo foi chamado. Que processo é esse? No caso aqui da gente, se o Kafka foi chamado. Aí ele funciona literalmente aqui em escolher o processo da mesma forma que o walk-in. Ou a gente vem aqui em pick processo, escolhe aqui o Kafka, que publish, vem aqui doc.id, ou a gente faz na mão igual eu fiz no outro, sendo que ele tem uma particularidade. A gente pode fazer aqui um comparador. A gente pode escolher quantas vezes ele lê esse processo. Porque, por exemplo, imagina que você está fazendo um teste de erro e tem um until successful, e ele vai tentar mais de uma vez fazer esse teste. Ou seja, a gente pode deixar ele aqui, que esse verify call seja igual a, equivalente, ou pelo menos que ele foi chamado. Eu sempre gosto de deixar igual. Então, aqui, como a gente só vai chamar ele uma vez, eu vou deixar ele aqui, 1. E vou debugar agora, novamente, para vocês verem. Isso daqui já é um teste completo do MUnity. Beleza, debugou. Vou vir aqui, mesma coisa. Aqui ele vai funcionar da mesma forma, o que vai importar é o final. Ele vai verificar, ó, aqui, que o payload não é nulo, e aqui ele verificou que a chamada foi feita. Pronto, ele finalizou aqui o teste, a gente clica aqui para voltar ao normal. Aqui no campo inferior esquerdo da tela, a gente tem a abinha do coverage do próprio MUnity, clica aqui em gerar report. Aqui vocês podem ver que a maior parte está vermelha, porque a gente até o momento só fez esse teste aqui. Ele vai mostrar para a gente o que foi feito, ó, o Meetup MUnity, e aqui o que foi lido dele, que foi o fluxo Kafka Flow. Ele tem 2 processos que foram cobertos, que é o que tem lá. Vamos agora fazer o do bucket. Mesma coisa. João, o Gustavo perguntou ali por que deve ser utilizado o uso do validation em algum exemplo. Acho que foi o que você acabou de mostrar, né? O validation, na verdade, é o que valida o teste que você está fazendo, né? Isso. Ó, a gente pode usar aqui. O que eu mais gosto de usar, particularmente, é o Assert Expression, porque eu não preciso fazer nada além disso. Depois que eu monto o teste aqui todo bonitinho, eu arrasto ele para cá, e aí ele, de forma automática, ele já vai validar que esse teste não é nulo. Porém, além do Assert Expression, a gente tem mais 2, que é o Assert Det e o Assert Equals. No Assert Equals, a gente pode fazer ele um pouco mais complexo. No que seria isso? A gente coloca aqui o payload atual e o esperado. A gente literalmente pode fazer um comparativo entre os 2 payloads e retornar uma mensagem depois dele. Já para o Assert Det, deixa eu jogar para cá, a gente consegue colocar uma expressão e aí ele vai validar. Se ele der erro, a gente retorna aqui embaixo a mensagem. Eu, particularmente, não uso é muito raro usar o Assert Det ou o Assert Expression. Eu uso mais o Assert Det em API LED quando eu vou retornar algum erro de status code. Fora isso, eu vou estar sempre usando o Assert Expression e o Verify Call. Mas aí varia de pessoa de dev para dev. Beleza? Bora lá no bucket agora. Pode fazer da mesma forma. Botão direito, vim aqui, criar um teste em branco, mas dessa vez eu vou fazer diferente aqui. Eu vou criar um teste aqui para vocês. Aqui a gente pode alterar o nome dele. Eu coloco aqui teste, bucket S3.
Pronto. E aí ele vai funcionar do mesmo jeito. Arrasta o flow reference para cá. Vamos apontar para cá, para esse bucket flow. E aí, bora lá. Ele vai literalmente, para vocês verem como é linear o MUnity, vocês não precisam ter medo de fazer ele na mão do que só ficar fazendo com o teste recorder. Vocês vão vir aqui nele, pegar o mock-UM, trazer para cá. E aí, ó, jogar para cá, ó. Botãozinho direito nele. Ele está mostrando assim em vermelho, porque como eu rodei o último teste, essa parte aqui ainda não foi testada, ele fica mostrando em vermelho, mas não quer dizer que isso daqui está com algum erro ou algo do tipo, não. Vem aqui, ó. Vou copiar o tipo o processo dele. Cada processo vai ter seu nome, beleza? Vão ter mais conectores aqui para vocês verem a diferença de cada um. Vou criar o nome do processo, vou copiar o nome do processador e vou criar o doc ID dele, que como eu disse antes, é único. Vem aqui, copiar o doc ID. Deixa eu só trocar aqui a visão para ficar melhor. Aqui no processador, eu vou jogar o S3. Vou vir aqui, ó, doc ID, no nome do atributo, onde o valor é o último. Detalhe, aqui ele acabou copiando, ó, com as aspas duplas. Isso daqui vai dar erro, se eu só deixar ele assim. Vou clicar aqui em OK. E vou, do jeito que está aqui, eu já vou rodar, para vocês verem. E aí, ele vai ler, ele vai fazer o teste todo de cima e vai fazer o teste de baixo. Nesse caso aqui, eu não estou fazendo debug, eu só coloquei ele para rodar direto, beleza? João, enquanto a gente espera ali, vou dar rapidinho. O Ricardo perguntou como configurar um teste em fluxo de scheduler, também validando o componente scheduler. Então, o scheduler não é validado. Você consegue validar o fluxo. Vamos lá, isso daqui eu não mencionei antes. Deixa eu fechar aqui e abrir ele aqui inteiro. Tudo que a gente vai testar no MUnity são os processadores. O source, ele não contempla o teste. A gente está testando o fluxo. Ou seja, scheduler, HTTP listener, Kafka listener de uma fila VM, não tem, literalmente, você não moca ele ou coisa do tipo. Até porque nem tem como mocar. Deixa eu fazer aqui, mais para vocês verem. Mas assim, mesmo ele não sendo mocado nem nada, ele conta como executado. Porque o que vai estar sendo testado no teste são os processadores que estão aqui dentro. Cada conectorzinho desse é um processo, beleza? Então, assim, não tem como. Antes eu também achava que, como é que eu vou fazer para mocar o HTTP listener quando eu estava com um API, ou mocar o scheduler, ou um listener do Kafka. Até eu descobri que não tinha como, era só mocar a partir dos processadores que estão dentro do Flow. Beleza? Ó, aqui ele terminou de rodar. Na verdade, o set event, né? O set event é o resultado da tua entrada. Então, é onde você coloca ali, você pode colocar headers, variáveis, payload, etc e tal. Esse seria o mock da tua entrada, como se tivesse feito a chamada, né? Isso. Que é o que está aqui. Aí, ó, tem aqui o mock-UM rodou, ó. Se eu clicar aqui em Generate Report, ó, vai ver que ele já aumentou. E aqui, ó, o nosso fluxo do Meetup MUnity já tem 2 que estão completos. Vamos fazer agora o terceiro. O terceiro aqui, o do SMB. Vim aqui nele, criar um teste em branco. Um lado bom de clicar ali com o botão direito e criar um teste em branco é que ele já vai trazer o flow reference para a gente apontando para o fluxo. Ó. Se eu apertar aqui o F3, ele já vai me retornar para cá direto. E aí, ó, vou vir aqui, pegar outro mock-UM, jogar para cá. João, mais uma pergunta. Vou te interrompendo enquanto você está fazendo as coisinhas que você já falou, tá? Uhum. Algumas aplicações pegam dados que estão setados nos arquivos de config, dev, YAML, QA, prod, etc. Como fazer para mocar esses dados sem que a aplicação tente ler o dado do arquivo YAML? Tá, bora lá. Se você não criar uma configuração para os arquivos de config, de teste, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu parar isso aqui para mostrar de forma mais prática. Ó, aqui no meu global, eu tenho aqui meu configuration property, beleza?
E isso aqui, ele está lendo daqui, ó, do meu main resources. Vocês literalmente vão vir aqui, M8, botão direito. Vou criar aqui um global test.xml. Opa. Vou criar aqui uma pastinha, pequenininha aqui, config, e vou criar aqui um dev test.igame. Beleza. A diferença aqui é que aqui é meu dev configuration, aqui é meu dev test.emo. Outra diferença, enquanto aqui no meu global ele vai estar setado aqui pela variável env, como o teste unitário, assim, não vai fazer diferença de dev para o mol e para produção, o MUnit. Você não vai estar tipo, alterando os dados dele, porque todos os dados vão estar mocados. Uma vez que vai estar tudo mocado, a gente vem aqui, ó, global test, vem aqui, global element, vem aqui, create, vem aqui, cria um configuration property também, sendo que aí a gente vai apontar direto para lá. Vem aqui, dev-test.emo, ok, pronto. Agora é só alimentar esse arquivo aqui com as propriedades que vão ser lidas. Agora, alimente ele com os dados fictícios e tudo mais. E aí ele vai ler tudo o que está aqui dentro, beleza? Respondi a sua pergunta? Aqui perguntando foi o Felipe. Eu creio que sim. Na verdade, não é que você moca, você cria um arquivo de configuração e deixa ele disponível para os testes, né? Exato, para não pegar dados reais. Outra coisa também que eu já vi muito. Às vezes você está rodando local, essa aplicação e tudo mais, e ele não dá erro nenhum. Porém, a pipeline, pelo menos nas que eu trabalhei, ela sempre vai ser mais minuciosa além dos testes do que o próprio estúdio. E aí, se eles mostrarem erros no seu teste, muito provavelmente o seu mock-QA pode estar com erro. O que eu sugiro vocês fazerem? Desconectem a internet da máquina de vocês e rodem todos os testes. Porque isso já aconteceu comigo, de pegar uma aplicação, o local estava rodando que era uma maravilha. Quando eu ia subir para a aplicação, chegava na pipeline, o sonar, por exemplo, digamos assim, o sonar estava lendo os testes unitários e dava erro. E aí, quando eu fui ver, o mock-QA estava inválido. E aí eu precisei mocar novamente, e aí ele funcionava na pipeline. Porque, dependendo dos sistemas que vocês vão estar conectando, alguns se conectam via VPN e outros não. Então, assim, ele vai estar fazendo a chamada, de fato, a requisição, seja um HTTP request, ou seja, algum outro tipo de conector que está fazendo a chamada externa, ele vai estar fazendo essa chamada de verdade no teste unitário, que não era para ocorrer, beleza? Aqui, como a gente não vai estar lendo nenhum arquivo, eu vou remover ele. Deixa eu voltar para cá agora, para o SMB. Vou vir aqui em mock-QA, aqui, ó, em menu de teste, clica com o botão direito nele, ó, pode ver que ele muda o nome, ó. O Kafka é Kafka, dos pontos, e aí o tipo da operação, o S3 tem números, vai ser S3, 2 pontos, o tipo da operação, assim como o SMB e todos os outros processos aqui. Vou copiar ele. No caso, eu esqueci de copiar o doc.id. Espera aí. Vim aqui, pegar o doc.id e voltar para cá. Outra coisa também, que isso acontece direto, né, meu? Vamos lá. Se eu jogo um valor aqui, venho cá, pego outra coisa, volto nele, ele não salva. Ele não fica aqui em caixa salvo não, viu? Então, tenham cuidado com isso, para vocês não se atrapalharem. Ó, vem aqui, ó. Joga aqui meu doc.id no atributo e o valor dele, o que eu copiei lá do SMB. Vou salvar. Mesma coisa do outro. Deixa eu clicar aqui com o botão direito e adicionar no breakpoint. Ó, aqui a gente tem 3 testes, beleza? Como eu só quero testar esse daqui isolado, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou clicar aqui, ó. Ignorar outros testes. Vou salvar e fazer o debug, para vocês verem que ele está vindo para cá.
que ele está vindo para cá, de fato, beleza? Ó, debugou, apertar aqui o F6, ele veio para cá, ó, pro meu SMB, e leu normal. No caso aqui, eu apertei F6 de novo para ele terminar. Ele aparece aqui, DOM, se eu voltar para cá, ó, e gerar meu report, ele vai mostrar aqui menor, porque o único teste executado foi o do SMB, porém, se eu voltar para cá, para os meus testes, clicar com o botão direito, clicar aqui, ó, habilitar todos os testes, salvar e rodar, vocês vão ver que esse meu coverage aqui, que tá, vamos lá, tá 5,8%, ele só leu 25% daqui. Deixa ele rodar aqui agora. Tem mais alguma pergunta, Elisa? Não, no momento não. Beleza. Mas, por favor, gente, não se acanhe, tá? Vamos fazendo as perguntas que a gente vai interrompendo o João. Podem perguntar, pessoal. Ó, tá rodando e tal. Se eu clicar aqui, ó, tá 5,88%. Ele veio para 23,53% e aqui, ó, ele já contemplou todos os meus fluxos desse meu XML. Ficou claro para vocês aqui como é que a gente faz esses mocks dos processadores aqui. Tem alguma dúvida com relação a isso? Porque aí eu vou começar nesse aqui agora. E aí, se vocês quiserem, ou eu começo aqui por cima, ou eu começo por baixo, já para mostrar o caso de erro para vocês. Eu só vou comentar uma coisa. Nenhum desses componentes aqui tem a configuração real deles. Então, vocês podem ver que vocês podem fazer os testes unitários antes mesmo de vocês começarem a executar alguma coisa. Então, tipo, eu não tenho as credenciais ainda para conectar, mas você já pode começar a testar o teu fluxo fazendo uso do NUnity, mocando essa conexão, entendeu? Então, você já pode usar para esse tipo de coisa também. Porque, ó, não achem que eu tô cheio de conexão aqui, de cliente ou coisa do tipo, não. Não, é tudo teste escrito aqui, viu? Ó, teste. Teste, 1, 2, 3, 4, 5, teste. Justamente que é para vocês verem que dá para testar isso. Agora, sim, quando vocês estiverem, de fato, já com a aplicação, outra coisa também, não fiquem, tipo, já comecei minha aplicação, já fiz, 3 fluxozinhos e já vou fazer o MUnity no início. Eu não recomendo vocês estarem fazendo tanto isso. Por quê? Porque no começo a aplicação é fato que a aplicação vai estar sofrendo alterações. Então, assim, para vocês evitarem tal retrabalho no MUnity, o que é que eu sugiro, o que eu faço? Vão salvando os payloads dos testes que vocês estão fazendo. E aí, uma vez que a aplicação estiver mais madura e não ficar tendo tantos ajustes, comecem a fazer os MUnities dela. E aí, vocês já estando com os testes, os payloads salvos, seja de atributos, seja o payload de entrada, sejam as variáveis, vocês conseguem montar o teste de forma melhor e bem mais rápido. E isso facilita muito a vida. E é muito melhor do que usar o teste recorder, porque vocês têm um controle maior do que vocês estão colocando nos testes. E com isso, vocês não vão estar gerando tantos arquivos desnecessários na aplicação e consumindo o processamento de forma inútil, beleza? Tem mais alguma pergunta, Elisa? Sim. O Vitor ali perguntou duas coisas. Primeiro, qual que é a diferença ou as diferenças do SPY para o Validation? Bora lá. Do SPY para o Validation. É porque o SPY você pode o SPY ficar espionando. Mas você pode usar ele no Behavior, quando você vai validar se o valor é aquilo que você está esperando. E o Assert ele vai validar se ele de fato é aquilo, né? Ah, tá. Se é o SPY ou o Assert. Beleza. Porque, tipo, eu achei que ele tá falando do conector.
E qual a outra pergunta, Elisa? Se você já teve alguma experiência de usar TDD no MuleSoft. De usar o quê? TDD. Não. Test Driven Development, né? Tá, confundi, desculpa. Então, É isso, quando né? eu tô Não sei, eu entendi TDD por Test Driven Development. Bom, se for isso, já. Eu, por exemplo, no cliente que eu tô, é API LED, basicamente. Então, assim, eu já ia fazendo meus testes, salvando meus payloadzinhos, as variáveis e tudo mais, para quando eu tivesse que fazer o MUnit dele, eu já tá com meio caminho andado. Sendo que, assim, aqui tá bem menor. Por exemplo, deixa eu pegar aqui esse de teste. Pô, tá bem menor, isso aqui é bem prático. Sendo que alguns são mais onerosos. Porém, assim, uma vez que a gente já está com todos os payloads salvos, seja as variáveis, sejam os atributos, e o payload fica bem mais fácil de montar. Outra coisa também, que é chato de você fazer no test recorder. Se você vai testar ele, por exemplo, que num desses requests aqui deu algum erro de conexão, até o próprio endpoint verificar que houve um erro na conexão, você cancelar o teste e conseguir rodar o teste de novo, você vai ter que parar a aplicação, reiniciar a aplicação, ou até mesmo reiniciar o computador. Porque eu não sei o que raios acontece no background do estúdio, que ele onera muito quando isso ocorre no test record. Então, assim, eu prezo por estar salvando os meus arquivos, e aí, assim, salvo os arquivos, e toda vez que eu vou criar meus arquivos de teste, eu mascaro todos os dados nele. Eu coloco todo dado fictício. Quando é string, eu só coloco string, ou quando é algo mais específico. Por exemplo, que a gente tem aqui um transform message, que ele precisa fazer alguma transformação mais complexa aqui, eu dou uma mascarada, uma invertida assim no que está no meu payload, justamente para não estar deixando arquivos com, às vezes, dados sensíveis ou não, para os testes unitários. Beleza? Tem mais alguma pergunta, Elisa? Não, por enquanto só essas. Tá, beleza. Aqui agora, ó, esse fluxo aqui. É um fluxo simples que, mais uma vez, tudo aqui tá mocado, pessoal. Ou seja, eu estou dando aqui um exemplo de um HTTP request, e aí, se meu status code for sucesso, 200, ele vai entrar aqui, vai fazer uma outra validação aqui embaixo, vai pegar esses dados do for each, um array, e vai fazer um upsert no seu esforço, beleza? E aí, a gente tem duas formas de fazer isso. Assim, a gente pode fazer um teste só, que vai vir aqui, vai contemplar essa parte, vai entrar nesse flow reference aqui e vai sair lá. Ou eu posso fazer um teste só para essa parte aqui de cima e outro teste só para essa parte de baixo, beleza? Isso vai depender de quem está fazendo o teste. Eu vou trazer as duas formas para vocês. Outro ponto também. Aqui, esse meu flow, eu deixei de forma proposital. Cadê? Eu deixei de forma proposital um target. Por quê? Por ele ter um target aqui, ele vai funcionar de duas formas diferentes no MUnit. Que aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu trocar aqui agora para o meu teste. Tem aqui esse primeiro. Eu vou ignorar meus testes. Eu vou ignorar o teste aqui de baixo, beleza? E aí, como é o meu começo aqui? Deixa eu fechar aqui. Tá. Ó, aqui eu estou pegando meu path, meu payload. Aqui eu coloquei um exemplo fictício. O meu payload aqui, ele está pegando um query param, modelo carro, que está vindo da chamada. Imagina que aquilo ali fosse uma chamada HTTP REST, e aí eu tenho um query parameter chamado modelo carro. Como é que eu vou fazer para passar um query parameter ali? Eu já deixei aqui criado nos meus arquivos de teste o meu setEvent atributos, que é justamente, ó, vocês vão criar isso daqui igual uma chamada HTTP request. O que vocês podem fazer? Quando vocês estão debugando a aplicação, vocês podem abrir o Evaluate e filtrar lá para os seus atributos, que ele vai mostrar isso aqui tudo descritinho. Ele vai mostrar aqui os query parameters, quais são os headers, o raw request path, o raw request URI. No caso aqui, eu vou deixar só os query parameters para ele ler, beleza?
ele está aqui, e aí, como é que a gente vai fazer para que isso seja lido? A gente volta no setEvent, que foi que nem a Elisa estava explicando. O setEvent vai funcionar como o source do nosso fluxo. Nesse caso aqui, seria os dados que estavam vindo da requisição HTTP que iria passar pelo listener. Nesse caso aqui, eu não vou precisar preencher nada no meu payload. Porém, eu preciso preencher nos meus atributos. Aqui, basicamente, ó, eu só estou apontando aqui para a minha pasta geral, o meu arquivo setEvent atributos, e forçando ele a ser lido como um DWL, beleza? Depois dele, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho esse meu HTTP request, e aqui ele vai montar o payload, o retorno dele. Aqui, ó, o HTTP request para chamadas HTTP, o processador é HTTP:/request, que vocês conseguem ver aqui. Vem aqui no conector, botão direito, ir para XML, ele aparece aqui, ó, HTTP:/request, assim como era a mesma coisa que vinha aqui, pick processor, ele tem aqui, ó, request, dá 2 cliques nele, sendo que aqui ele vai mostrar mais coisas. Por ser um HTTP request, ele vai mostrar para a gente path, o método, o docname, o docid e a referência da configuração dele. Porém, qual é o único aqui que é único? Você pode ter, sei lá, 30 HTTP requests numa aplicação. O único dado dele que vai ser único é o docid. Então, ó, pega o docid dele, beleza? Para a gente usar. E aí, eu tenho aqui o meu request flow 2, que eu poderia mocar aqui, mas eu resolvi mocar aqui embaixo. Por quê? Ele vai vir para cá e vem mocando ele. Uma vez que ele mocar ele, ele vai ler esse conector e esses dois aqui embaixo. Por fim, tem o meu for each, que, como eu falei no começo da apresentação, muita gente acha que é para mocar, clicar aqui no for each fazendo o mock dele. Não. É para a gente mocar, é para a gente fazer com que o último conector dele tenha o dado que vai ser utilizado nesse for each. Nesse meu caso aqui, eu tenho que mocar esse meu HTTP request aqui de baixo e o retorno dele ser um array para poder entrar aqui. Beleza? Ou seja, aqui, ó, no meu request flow 2, ó, ele é um HTTP request também, vocês podem ver, ó, por exemplo, esse daqui tem um início 7B e o final D6. O meu anterior é o início 70 e final F0. Aqui, ó, meu request 2, eu estou mocando esse aqui, ó, var retornos dados.dwl. Beleza? Que aqui, ó, é um array de objetos. Ok? E aí, ele vai poder entrar aqui. Aí, deixa eu debugar para ficar mais prático para vocês do que só falando. Tem alguma pergunta, Elisa? Não. Acho Beleza. que assim que você começar a andar no fluxo, provavelmente deve aparecer alguma coisa. Uhum. Eita, faltou uma coisa também, peraí. Deixa eu parar aqui. Outra coisa. Ó. O que é que vai fazer com que esse meu fluxo aqui venha para esse caminho feliz e não caia aqui no default? Que no default eu nem coloquei nada aqui ainda, mas uma vez que ele for para o default, ele vai parar aqui o teste. Ele precisa ter essa resposta aqui, ó, new attributos status code igual a 200, sendo que, o que é que vai retornar para mim isso? Esse meu HTTP request, beleza? Então, ó, nesse meu primeiro request aqui, eu tenho aqui, no meu atributos, um mock desse atributos que eu criei, ó, mock-atributos.dwl, aqui, ó. Cadê? Mock atributos, que é basicamente eu retornando o status code de 200. Outra coisa, diferente de um payload ou de uma variável, a gente não necessariamente precisa declarar o output dele, o media type e o encode. Por quê? Porque são os atributos. Se você pegar na Mule, os atributos sempre vão... Vocês podem debugar aí na aplicações. Quando vocês estiverem debugando, chegar no Evaluate e abrir os atributos, eles vão estar lá declarados por default como Java. Então, aqui, uma vez que você não declara nenhum output application aqui dele, nem media type, nem encode, ele já vai ser lido de forma automática como Java. Então, bora lá. Estou passando aqui que esse meu retorno é 200, justamente para ele entrar nesse fluxo aqui acima. Aqui eu já deixei ignorado a parte de baixo, vou vir aqui, ó, botão direito, e debugar meu teste.
Nesse caso aqui, eu coloquei o breakpoint aqui já no flow reference, para ele já começar dessa parte. Mas se vocês quisessem, eu poderia colocar aqui no começo para ir mostrando cada processozinho. Beleza. Debugou, vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui um pouquinho para ficar melhor. Ó, entrou aqui nesse meu primeiro, sendo que, ó, ele já está retornando aqui meus atributos, ó. Tem aqui, ó, meu private parameters com meu valor. Veio para cá. Não acredito que esse negócio começou a travar. Pessoal. Vamos esperar um pouco. Beleza, destravou. Veio aqui para o meu request, passou no meu request, ó. No meu request, eu já estou aqui retornando um payload para ele. E, ó, no meu atributos aqui, ó, que eu moquei lá, eu estou retornando meu status code de 200. Ou seja, esse monta payload aqui só vai pegar meu payload e deixar em Java. E aí ele veio para cá para o choice. Ele já vai cair, ó, na primeira parte. E aí tem a diferença aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem aqui esse meu payload e tal. Tem aqui esse meu flow reference, que ele vai entrar aqui embaixo. Ó, uma vez que eu passei desse conector, vocês conseguem ver que já mudou aqui meu payload. Response e tudo mais. E agora ele vai vir no for each. Sendo que foi o que eu disse a vocês. Eu não preciso clicar aqui para mocar o for each. Olha, tem aqui o meu collection. O vars.retorno dados. Se eu abrir aqui meu evaluate e copiar esse valor e der um evaluate, ele vai mostrar aqui, ó, meu array, beleza? E aí, ó, ele vai funcionar literalmente como um for each. Vim aqui fazer o upsert, vou pegar o outro dado, fazer o upsert. Como aquele meu fluxo termina lá, eu vou verificar aqui, ó, que meu payload não é nulo e vou dar um F6, beleza? Agora, ele já aqui gerou meu report, ó, meu teste.xml tem 90%. Por quê? O que faltou aqui? Faltou eu fazer um teste para essa minha segunda condição aqui, que é o status code 204. Porém, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra que eu mostrei nesse flow reference que ele tem um target, que é esse retorno? Olha o que acontece se, ao invés de eu deixar o meu fluxo entrar dentro desse flow reference para cair aqui embaixo e só fazer o mock disso daqui. O flow reference é flow-ref, o processor dele, tá aqui. Eu vou copiar esse doc.id aqui. Vou vir aqui, ó, nesse meu terceiro mock-win, que ao invés de eu estar mocando meu HTTP request, eu vou mocar o flow reference aqui, ó. Flow ref, doc.id e jogar para cá. Deixa eu apagar esse daqui de cima e salvar. Aí eu vou debugar novamente. Vou mostrar a vocês. Uma coisa naquele relatório ali de cobertura é que se você tem múltiplos caminhos na tua aplicação, um choice é um múltiplo caminho, ou um tratamento de erro é um múltiplo caminho, esse tipo de coisa, tudo isso tem que ser coberto pelos teus testes para que ele considere no teste de cobertura. Então, se você tem esses múltiplos caminhos e faz o teste de um único caminho, seria, por exemplo, né, o caminho feliz ali onde tudo dá certo, os outros caminhos ele vai assumir que você não testou e você realmente não testou, então o teu teste de cobertura não vai estar considerando eles. Beleza. Ó, veio aqui montar payload, mesma coisa ali de cima, sendo que, ó, ele vai chegar aqui. Lembra que o anterior, ele vem aqui para baixo, certo? Sendo que, como dessa vez eu moquei ele não vai mocar. Sendo que vocês estão vendo aqui a variável, ele não criou o targetzinho retorno. Ou seja, ele vai dar erro aqui, ó. Vai estourar um erro. Por quê? Ele está esperando essa variável. Por que aconteceu isso? Quando vocês estiverem fazendo os testes unitários, quando você tem um flow reference que retorna, não necessariamente só um flow reference, por exemplo,
o meu HTTP request aqui, se eu tivesse vindo aqui no Advanced e tivesse uma variável no meu target e viesse usar esse target aqui ao invés do meu attributes, ele iria dar erro. Por quê? Eu não estou passando no teste essa variável. E aí, qual o nome dessa variável aqui? Retorno. O que é que a gente tem que fazer para ela funcionar? Aqui no meu mock do meu request 2, que eu estou mockando o flow reference, eu vou copiar o meu payload, que é o que tem os dados, e vou vir aqui nas variáveis, ó. Vou vir aqui na seção variáveis, clicar aqui no mais. Vou adicionar aqui o nome da variável, que é retorno. O valor dela, se eu basicamente só chegasse aqui e colasse isso daqui, da forma como está, iria dar erro. Por quê? Ele aqui é lido como se fosse uma expressão. Sendo que, para a gente fazer com que isso seja lido aqui dentro, quando não tem aqui na Muley, a configuração que você estiver utilizando, para você ler como uma expressão, o que é que a gente tem que fazer? Jogo da velha, abre colchete, joga o valor da gente e fecha o colchete aqui dentro. Aí aqui eu vou passar meu media type como application JSON, o TF8 e vou dar um OK. Eu vou salvar e vou rodar novamente. Tem alguma pergunta, Elisa, do pessoal? Não, mas é só para gerar um comentário a respeito disso. É que quem está executando jogar ali o payload naquela variável de target é o componente do flowref, certo? Então, se você está mocando ele, essa ação não foi executada, por isso que você tem que fazer a mesma coisa que o componente estaria fazendo. Exato. Aí, ó, aperta aqui F6, vim passando aqui, ó, vai chegar aqui, TestFlow 2, ó, viu que ele passou daqui e gerou um valor aqui embaixo? Agora ele retornou a variável, e aí, ó, ele vai entrar aqui e vai fazer o teste todinho novamente, beleza? Vamos lá agora fazer o segundo. Eu quero mostrar aqui como é linear para vocês. Qual seria a diferença aqui para a gente cair aqui embaixo? Seria criar um novo teste aqui, apontar para o mesmo fluxo de cima, porém, ao invés desse request aqui, eu estar retornando aqui esse mock attributes que retorna 200, eu vou usar esse mock attributes aqui, ó, que é para 204. Porém, tem gente que acha que é só eu chegar aqui, mocar ele e colocar o 204. Não, por quê? Ele tem esse set event antes que está pegando o valor. Se eu não passar isso, ele vai estourar um erro nesse transform message e vai acabar o teste. Beleza? Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu vou literalmente copiar esses dois daqui de baixo para me ganhar tempo, sendo que nesse request aqui, no meu set event atributos aqui, de vez de eu deixar o meu atributos normal, eu vou passar o meu atributos 2, que justamente vai me retornar um 204. Eu vou colocar aqui um breakpoint nele, vou clicar para ignorar os outros testes e vou passar uma certa expression aqui. Nesse caso aqui, ele está verificando que o payload não é nulo. Porém, se, por exemplo, o 204, se você só deixou um status code como 204, ele iria dar um erro ali. Aqui não, por quê? Eu aqui dentro estou passando um messagezinho que ele é vazio. Eu vou voltar aqui para ele e vou clicar em debug. Bora lá. Passou aqui, ó. Uma vez que ele já passou aqui, ele já tem meu atributo aqui, ó, como status code. Ele vai cair aqui para o de baixo, vai validar que não é nulo, porque esse meu payload aqui eu estou dizendo que é um message como vazio, e ele vai validar. Esse último aqui, esse daqui, perdão, o default, é a mesma coisa do outro, sendo que a diferença é que eu não estou passando nenhum status code. Ou seja, uma vez que eu não estou passando nenhum status code, na verdade eu nem precisava dele, mas como aqui o default está sem nada, deixa eu colocar alguma coisa aqui. Deixa um message aqui. Deixa aqui, vai. Só uma string aqui.
Pronto. Só para ter o que ele passar. Eu vou habilitar todos os testes, vou rodar ele aqui e depois eu volto nesse aqui do default para vocês verem como é que ele está. Só a título de informação, já são 7h20. A gente tinha previsto acabar às 7h30, tá? Então só pra Eita, pau. Tá, Calma. deixa eu correr. Não, Bora não precisa lá. correr, não. Se faltar coisa, a gente cria uma outra sessão e você continua, mas não precisa correr, não. É só pra gente, Não, pelo menos, concluir o que a gente tá fazendo aqui agora. beleza, fechou. Ó, rodou aqui os três. Se eu clicar aqui em Generate Report, ó, ele foi para 81,82%. Vamos ver o que é que ele está faltando aqui. Falta ele entrar aqui nesse teste Flow 2. Por que ele não entrou? Porque lembra que eu estou mocando aqui em cima? Faltou ele entrar aqui no Default. Ou seja, vamos vir aqui nesse Mock Atributos e vamos criar o Mock Atributos 3. E aí, em vez de 604, vamos colocar aqui um 400. Vou vir aqui, de volta nos meus testes, e aqui no meu default, eu vou vir aqui no meu atributos, deixa eu copiar ele daqui, para ficar mais fácil. Vou vir para cá, ó, atributos, jogo ele aqui, e vai ser meu atributos 3. Nesse caso aqui, eu não preciso desse terceiro request aqui, e aí vai ficar faltando só essa parte de baixo. Essa parte de baixo eu vou fazer ele como para os de erro, para vocês verem. Vou rodar aqui, ó, meu munity. Vocês podem ver, ó, primeira condição, eu estou passando no primeiro teste um status code como 200. A segunda condição, o segundo teste ali, eu estou mandando como 204. E o terceiro, eu estou mandando um status code aqui de erro, um 400. Esperar aqui ele rodar para mostrar para vocês. Uma pergunta que o Felipe fez. Poderia ser usado um try no bloco de execution do munit, passando os diferentes casos de teste do choice? Cara, então, eu não cheguei a testar para o choice, mas eu já cheguei a testar, para testar erros de API LED numa outra apresentação eu posso mostrar, mas assim, fica um negócio muito feio. Mas eu não duvido que seja possível, eu não cheguei a testar, mas para você validar o API Kit todinho, fica uma gambiarra muito feia, mas em um teste só, tu atola try e mock when que tu valida tudo, tá ligado? Bom, depende, eu já usei try algumas vezes, mas eu uso ele na chamada do flow, e aí eu espero um erro de resposta específico para receber, e aí quando eu recebo eu faço on error continue para dele cair no validation e fazer a validação. Ah, sim, que é o que eu vou mostrar aqui no de erros. Ó, ele rodou lá, ó, e meu primeiro fluxo aqui está completo. Oxi, não atualizando. Espera aí. Agora, está completo. Só falta o de baixo. O de baixo aqui, eu já criei aqui os erros, que já está até aqui pré-pronto. Vamos lá. Como é que ele vai funcionar aqui o erro? Primeira coisa, tem aqui o meu fluxo, eu tenho aqui meu global error handler. Nele, eu tenho 3 tipos de erro. Eu tenho 2 propagate, um para app invalid data, um para expression e um para retry exhausted. Outra coisa, digamos que eu tenha um N aqui da vida também, que seria para qualquer erro. Isso daqui é hierárquico. Ele vai sempre ler do primeiro para baixo. Ou seja, se eu colocar um N aqui em cima e eu for testar o erro, ele sempre vai cair no N, independente de você ter um erro específico. Ou seja, se você aqui, o que eu quero dizer, se, por exemplo, deixa eu pegar aqui um propagate, jogar aqui um propagate. O N é o nosso de todos os ifs. Exato. Se eu pegar aqui um N e deixar ele aqui, e tiver condições específicas aqui de tratamento de erro para os meus outros tipos, e esse N tiver aqui em cima qualquer erro, como o nome já diz, que você estiver testando, vai cair no N, porque ele está aqui em cima, porque ele vai englobar qualquer coisa.
Ou seja, sempre deixo em N por último para ter as outras condições aqui em cima, beleza? Bora lá. Agora, vamos aqui. Para fazer o teste de erro... Isso vale também, por exemplo, eu quero testar especificamente um erro de conexão de HTTP. Aí você vai colocar ali, mas eu quero testar depois qualquer erro de HTTP. Você pode testar só pela classe, né? Não precisa colocar o erro específico. Então, coloca primeiro o erro específico e depois a classe. Porque senão, de novo, todos os erros de HTTP ele vai bater e ele nunca vai testar os específicos para baixo. Exatamente. Ele para sempre no primeiro. Uhum. Aí, ó, vamos lá. Vou deixar aqui bem... Vou deixar dessa forma aqui para vocês verem o que acontece. Ó, tem aqui meu request flow. E agora eu vou chegar na minha área de erro e vou colocar aqui o type ID expression. Ou seja, é para ele cair aqui, ó. Nesse aqui. Eu vou clicar com o meu botão direito nele e clicar em debug. A gente vai ter que parar nesses erros mais simples e depois a gente pode fazer uma outra sessão inteira só de tratamento de erro. Pode ser com uns raise erros da vida. Sim. Inclusive tratando, mocando erros nos componentes, dá para fazer bastante coisa legal. Muita coisa. Ó, bora lá. Vou vir aqui, ó. Ele vai vir aqui para baixo. Ó, já estourou o erro aqui que eu coloquei, que é o meu expression. Caiu aqui no expression e veio para cá. Sendo que por que ele ficou assim vermelho e não passou aqui para o meu validation? Ele daqui está como erro. O que a gente tem que fazer? Vim aqui, ó. Joga isso daqui dentro de um try e faz ele ter também um erro handler. A gente pega o continue para ele não estourar o outro erro de novo. E aí, para não deixar isso aqui sem nada, você pode vir aqui simplesmente adicionar um logger só para ele passar para cá e vir para o validation. Eu vou debugar aqui novamente. Para facilitar aqui, por causa do tempo, eu vou depois alterar o tipo de erro aqui desse mock-UN para poder cair nos outros, do que fazer na mão outros do zero. Mas, ó, adicionei isso aqui dentro e aí estou debugando. Aí, ó, o que vai acontecer agora. Ó, debugou, F6 aqui, ó. Vem aqui, ó, deu erro de novo de meu expression, vai cair aqui no meu erro propagate, sendo que quando ele desce para cá, ele vem para o meu contínuo, e aí, por ter o try tá pegando ele, e eu consigo passar ele para o meu validation. Uma vez que eu passo ele para o meu validation, ele valida como sucesso. Ó, se eu vir aqui, ó, ele leu esse. Aí, o que eu vou fazer agora? Pegar ele aqui, ó. Qual é o meu outro aqui? Eu app invalid data. Vou copiar isso daqui. Vou vir aqui. Erro. E vou jogar para cá. Ele vai funcionar da mesma forma. Sendo que aqui, como o tempo está curto, eu vou colocar ele para rodar direto. Para vocês verem. Uma coisa que o João não comentou, mas que eu acho que é interessante, ia fazer isso que ele está fazendo mesmo, vai validando, vai fazendo os testes aos pouquinhos e já vai validando o que está acontecendo. Não sai escrevendo um monte de coisa e depois bota tudo para rodar, porque é bem pior de você encontrar problemas. E se vocês viram ali, dá para você aproveitar parte de um teste para o outro. Com certeza. E aí, ó, aqui, ó, rodou os dois. Só falta agora esse erro contínuo aqui que eu deixei, que é o retry exhausted. Eu vou vir aqui, vou copiar e colar ele, e vou pegar a minha mesma condição aqui, retry exhausted. Vou vir aqui nele, vou vir para cá, no meu erro, e vou jogar aqui, beleza? Sendo que antes de rodar ele, deixa eu vir aqui, tem aqui o meu primeiro fluxo. Eu vou clicar aqui com o botão direito nele e vou ver quem está chamando ele. Eu vou vir aqui nesse meu part 1 flow, vou vir para cá nesse meu fluxo. Lembram que eu estava marcando meu flow reference, passando ele aqui como variável? Eu vou remover essa variável daqui.
e vou voltar ele aqui para a gente ter o teste em 100%. Vim aqui no meu teste 2. Cadê, Jesus? Meu request. Marco aqui como doc.id e salvar. E aí, como é que a gente faz para rodar todos os testes de uma vez? Vem aqui, botão direito, vem aqui na área do MUnit, Run Tests. E aí ele vai rodar tudo agora. E agora é a hora da verdade. Exato. E aí, vocês viram quantos testes foram feitos para uma aplicaçãozinha que tem bem pouquinhos fluxos ali, não tem nada, né? Imagine quando isso começa a ficar mais complexo. Ó, se eu clico aqui em Done, ó, cheirou tudo. Por quê? Vamos recapitular aqui antes de finalizar. Esse primeiro teste aqui é o teste quando o meu status code dá 200 e ele finaliza aqui no upsert do Salesforce. O meu segundo teste, que na verdade é o terceiro aqui, que é o default, é quando eu estou passando um status code como 400, ele cai para cá. O meu segundo, que é esse daqui, é quando eu estou passando um status code 204, perdão. No meu de erro aqui, a estrutura é literalmente a mesma. Outra coisa aqui, vamos lá. Para ele ter caído aqui, nesse meu global, esse meu teste aqui tem que ser um flow e não um subflow, porque pergunta de MCD. O subflow não tem error handler por si só, beleza? E aí ele tem que ser um flow. E para finalizar, aqui é a primeira página, que é o mais simplesinho, que são aqui os que eu estou mocando os conectores isolados aqui para vocês verem. Cadê, meu Deus? Enfim, tá premiando. Aqui, tá tudo mocado. Clico aqui em gerar report, ele vai mostrar tudo que foi gerado na aplicação. E assim, nessa primeira parte, eu vou fazer uma parte 2 aqui dos testes, eu vou ver com a Elisa para a gente agendar. Mas essa primeira parte aqui eu quis deixar mais sucinto para vocês. Isso aqui ficou claro? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? As dúvidas que foram aparecendo ali, você foi respondendo ao longo da apresentação. Eu já imaginava que o assunto é longo mesmo, tem bastante coisa para cobrir. Tem muita gente que tem... Existe um certo tabu, existe muita gente que tem medo dos testes. Eu acho que você apresentando isso daí, a gente consegue ir quebrando esse medo do pessoal. Pronto, fechou. Vamos marcar agora a parte 2. E aí a gente vai lidar com duas coisas que dão tilt na cabeça das pessoas, que são os erros handlers e os MUnit, tudo ao mesmo tempo. Sim, nossa senhora. Aí eu deixo mais completinho. Beleza. Mas muito obrigada, João. Aí, se alguém Nada, tiver pessoal. alguma dúvida, alguma coisa, por favor, comentem. Se aparecer também uma dúvida depois, vocês podem enviar para a gente na página do evento. A gente contacta o João e pede para ele responder qualquer coisa. E aí a gente vai se comunicando. E se vocês também tiverem ideia de algum tópico, alguma coisa que vocês queiram que a gente cubra, ou se vocês quiserem apresentar alguma coisa também, estamos abertos aí para apresentações futuras. Fechou, perfeito. Pessoal, mantivemos praticamente o nosso horário. Vou parar aqui o recording então.